Fala investidor, beleza? Diego aqui, criador do canal Investidor Paulista, mais uma vez fazendo aquele aporte semanal que nós fazemos todas as semanas, beleza? No aporte dessa semana a gente acabou comprando BTLG, que é um fundo de investimento imobiliário, e vamos falar um pouquinho sobre ele, me acompanha aí. Bom, vamos lá galera. Hoje eu fiquei pensando onde eu iria investir e antes de iniciar onde a gente ia começar a investir, eu fui dar uma olhada nos últimos aportes e tudo mais. Lembrando que ainda a gente está criando a nossa carteira, né? Então a gente está um pouco mais pesado na parte de ações. E o que eu tinha comprado pouco até então era fundo de investimento imobiliário. Lembra que eu quero ter um percentual de 20% deles. E estava bem abaixo, se eu não vou lembrar agora, mas estava 12, 13%. Então a ideia é a gente ir aportando ali nos setores que a gente definiu e ir balanceando, ajustando. Como eu fiz muitos investimentos em ações, ela está um pouco mais alta. Então por conta disso eu acabei escolhendo os fundos de investimento imobiliários, tá? Que são os famosos FIIs. Bom, dito isto, comecei a dar uma olhada em alguns fundos, qual que eu iria investir essa semana e tudo mais, tá? Se a gente for resgatar um pouquinho das informações deste ano, o IFIX, que é como se fosse o Ibovespa, né, que é o índice do fundo de investimento imobiliário, ele subiu bastante nesse ano, ele bateu as máximas ali, né, nos tempos atrás aqui. Então, só neste ano todo ele subiu uns 14,5% mais ou menos. Querendo ou não, é importante a gente entrar nos ativos quando eles estão mais baratos. Então, olhando claramente, pensando se a gente for tirar uma base apenas com o começo do ano, ele está um pouquinho mais caro o fundo de investimento imobiliário. Porém, como vai ter uma parte da minha carteira nele, não tem como eu deixar de investir. Preciso investir mesmo assim, mesmo olhando e falando, porra, se eu tivesse investido 6 meses atrás nesse fundo, eu teria comprado ele bem mais barato. Mas paciência, esse é o jogo da Bolsa de Valores, principalmente para quem pensa a longo prazo. Se você ficar pensando a longo prazo e apenas se congelar num preço que foi no passado, você não vai acabar comprando nada novo. Então, infelizmente, hoje a gente está pagando um pouquinho mais caro. E eu acho que daqui a um ano, quando a gente for comprar de novo, se a gente for comprar de novo, a gente vai pagar um pouquinho mais caro que hoje, tá? Então, é natural. Lembrando que este vídeo, ele não é uma recomendação de investimento. É apenas um caráter educativo para que as pessoas cada vez mais pensem em fazer investimentos, em ir colocando um pouquinho o pé na bolsa de valores, até para pensar daqui 10, 15 anos ter algum rendimento extra ou até para garantir a sua aposentadoria. Dito isto, onde que eu quis investir? BTLG11, tá? Por quê? Porque é um fundo logístico, tá? Os fundos logísticos, eles a médio e longo prazo, eles tendem a performar muito bem, só que são alguns fundos, podemos dizer assim, um pouco mais seguros quando a gente olha da classe fundo de investimento imobiliário. Então você vai ver que se eu pegar um fundo que tem bons imóveis e tudo mais, normalmente ele vai estar um pouquinho mais caro mesmo, não tem jeito, paciência. Tá comprando uma coisa de qualidade, com baixo risco, tem todas essas características, então por conta disso a gente acaba tendo que pagar um pouquinho mais caro e a nossa ideia é fazer o quê? É aceitar isso, tá? Então bom, o fundo do BTLG, uma coisa que eu gosto de olhar, na verdade são duas coisas que eu sempre dou uma olhada antes de investir em algum fundo de investimento imobiliário, porque lá no começo, quando eu comecei a investir, já caí em algumas armadilhas de comprar alguns fundos novos, que talvez não eram de gestoras tão grandes, e ele pode oscilar, ou acontecer alguma coisa por desconfiança do mercado, ou acontecer até uma má gestão, porque você não tem um histórico de gestão. Então tem dois pontos que eu gosto de olhar muito. Qual que é a gestora daquele fundo? Então, por trás do fundo, quem que está operando aquele fundo? Quem que está olhando os imóveis? Quem está vendendo os imóveis, comprando os imóveis? Quem está fazendo tudo isso aí? Então, o fundo do BTLG11, ele é do BTG Pactual, que é uma ótima empresa. Isso já me traz mais confiança para investir no fundo. Um outro ponto que eu acho bem importante, que é um fundo muito antigo da Bolsa de Valores. Ele é um fundo desde 2010, se eu não, é 2010, né? Desde 2010. Então, querendo ou não, isso me traz mais segurança. Se olhar para o histórico, a gente não tem históricos de momentos tão delicados do fundo, a gente não tem histórias de má gestões, a gente tem vários, a gente já tem um histórico de boas informações olhando para trás. Então, quando eu olho uma boa gestora e eu olho que é um bom fundo que está há muitos anos no mercado ali, performando tudo bem, isso me traz mais segurança, pensando que eu não quero investir só daqui um mês, 6 meses ou um ano. Meu foco de investimento é a longo prazo, daqui 10, 15 anos, beleza? Então esses são dois pontos que me chamam bastante atenção do PTLG11, tá? Aí eu fui dar uma olhadinha um pouquinho mais, tá? O fundo hoje ele conta com aproximadamente 33 imóveis, tá? Qual que é a área bruta quando a gente soma todos esses 33 imóveis? Tá? 1,3 milhões de metros quadrados, 1,3 milhão de metros quadrados. Então, querendo ou não, é uma coisa absurda dentro desse fundo. Tem muita grana investida e tem muito imóvel de qualidade. O perfil dos imóveis deles ali é um perfil classe A+, ou seja, são bons imóveis, boas localizações. Beleza? Então, este é um outro ponto que me chama bastante atenção e é basicamente por isso
que esse é um fundo que pode estar um pouquinho mais caro. Apesar que, por mais que ele ainda esteja um pouco mais caro aos meses anteriores, este fundo ele vem negociando a um PVP de 1%, de 1. O que é o PVP? O que é o PVP ali? É o valor de mercado, então, ou seja, se for pegar ali todas as cotas emitidas e o valor da cota, vai dar um número X. Se eu for pegar o valor patrimonial, que é o número que a gente vai dividir, ele vai pegar todos os imóveis, quanto que é a precificação desses imóveis. Então é lá, olhar um galpão, ó, esse galpão aqui vale 5 milhões, ó, esse aqui vale 10 milhões. Então somar tudo ele e dividir uma coisa pela outra. Quando a gente está comprando um fundo de investimento imobiliário logístico, é muito importante a gente olhar isso, para não pagar muito caro, porque de fato eu estou meio que comprando uma parte daqueles imóveis. Então quanto mais próximo de eu pagar, melhor. Óbvio que conforme o tempo for passando, quando a Selic cair e provavelmente os fundos de investimento imobiliários vão subir, esse PVP deve subir também. Então ele vai para 1.2, 1.3, não sabemos onde pode chegar, tá? Mas ainda é um preço bem justo ali para ele, tá? Outro ponto que aí já me pegou um pouquinho, mas nem tanto. 90% dos imóveis do BTLG são imóveis que estão localizados no estado de São Paulo. Então isso pode representar algum risco se em algum momento o pessoal começar a dar uma olhada e falar assim, bom, vamos colocar logísticas em outros lugares, vamos tirar um pouquinho de São Paulo, coisa que a gente sabe que é muito difícil. Mas é um risco quando a gente pensa dessa forma, que 90% está localizado numa região apenas, tá? Então isso pode representar um risco ou não. Ele tem imóvel, no Rio de Janeiro, na Bahia, Pernambuco e assim vai, tá bom? Então esse daqui é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Outro ponto importante que eu levantei, que a gente também precisa tomar cuidado, 65% dos contratos do BTLG são de contratos típicos e 35% dos contratos atípicos. Quando a gente está pensando em investimento, trazer um pouquinho mais de rentabilidade, trazer mais segurança para não ter vacância. Vacância é quando vamos supor que uma empresa alugou um galpão inteiro do BTLG. Quando ela sai e aquele galpão está vazio, aquilo é vacância, ele não consegue gerar receita com aquilo. Tudo bem, vai ter multa e tudo mais, mas pensando de uma forma mais simples aqui, não vai gerar receita durante um tempo ali e tudo mais. Então, e a vacância é uma coisa ruim. Quando a gente pensa em contratos típicos, que são o que eles têm hoje, os contratos típicos, como posso dizer, são os contratos padrões, que são os mais simples quando um cliente quiser deixar aquele galpão logístico. Os contratos atípicos já são muito mais interessantes, porque já são contratos que têm alguma coisa envolvida ali na negociação e tudo mais, que prende um pouco mais aquele cliente da gente, tá? Então, sempre que a gente for dar uma olhada nos fundos logístico, se for de escritório, lajes corporativas ou qualquer outra coisa, de shoppings não, né, mas pensar em alguma coisa assim, a gente precisa dar uma olhada naquelas questões dos contratos atípicos. Se vocês lembrarem, a gente investiu no LZR11 um tempo atrás, e lá a maioria, não lembro qual era o valor exato, se eram todos, não vou lembrar o número certo agora, mas a grande maioria são de contratos atípicos, que trazem mais segurança ainda para o fundo. Então, ou seja, a gente tem comprado aqui fundos bem seguros, tá? Não quer dizer que só por ser um contrato típico é um contrato ruim, tá? É só porque os contratos típicos, se alguém quiser sair ali em algum momento, fica um pouco mais simples para ele sair, beleza? Outro ponto importante aqui também que eu levantei é que 97% dos contratos, eles são indexados ao IPCA, ou seja, a gente não perde ali para a inflação, ele vai reajustando conforme a inflação, tá? Tem alguns contratos ali que vão ser pelo IGPM, cada gestor ali vai negociar com o seu inquilino ali da forma que achar mais convencional, tá? 97% dos contratos do BTLG 11 são com a questão do IPCA. Falando de vacância, então eu olhei aqui, né? Aonde a gente está localizado, o tempo que a gente tem. Aí eu vi os tipos de contrato, eu fui olhar a questão de vacância. Porque se muitos contratos são típicos, a vacância pode ser um pouquinho mais alta, porque é fácil todo mundo sair. Mas lembra que ele está com 90% dentro do estado de São Paulo. O estado de São Paulo que não é a melhor localização, podemos dizer assim ou não, para você ter um galpão logístico, um centro de distribuição. E hoje, olhando a vacância do fundo, está aproximadamente, eu peguei pelo investidor 10, está de 1%. Ou seja, quase nada, é um risco muito, muito baixo. Então, por mais que os contratos deles são vários contratos típicos, eles estão gerando muito bem, estão com um relacionamento muito bom com os clientes ali, tá? Aí você me pergunta, qual que é o rendimento? O valor da cota hoje, se eu não me engano, eu paguei R$ 103,83, tá? E qual que é o rendimento que eu vou ter com isso daí? Então, a cada uma cota que eu tenho investido, eu ganho 79 centavos de proventos.
Então, todos os meses, fundos de investimentos imobiliários eles fazem o pagamento dos proventos ali, não são todos, não é uma regra, eles têm que pagar 95% do lucro dele num período de 6 meses, tá? Isto é a regra, mas pagar mensalmente é ele que decide. A maioria dos fundos acabam pagando mensalmente, porque eu já expliquei aqui em um vídeo que a maioria das pessoas que investem em fundos de investimento imobiliário tem um perfil um pouquinho mais rentista, de querer ver os proventos caindo todos os meses e tudo mais, tá? Então, desculpa, e a cada mês ali, a cada cota que eu tenho, eu vou ganhar 0,79 centavos. E qual que é um outro ponto positivo aqui, pensando na data de hoje? Hoje, o dia que eu comprei foi dia 13 de outubro. No dia 15, ele já vai virar um IFIX, o Datacom ali para esse FIX. O que é a Datacom? É a data que você precisa estar com aquele papel em mãos para receber os proventos. Então a gente comprou hoje dia 13, dia 15 é quando ele vai informar o valor do provento ali, que provavelmente é 0,79, não tende a oscilar tanto, para pagar já no dia 25. Então em 10 dias eu já estou recebendo o aluguel, podemos dizer assim ou não. E depois é mês a mês normal, tá? Mas é um bom rendimento aqui, tá? O que é um outro ponto importantíssimo também do BTLG? Eu investi há um tempo atrás também, é bom a gente ir comparando um fluxo com um fundo com outro, que a gente vai vendo que às vezes algum é um pouquinho mais arriscado numa coisa, às vezes um outro é mais arriscado em outra coisa. Eu vou dar um exemplo de um outro fundo que eu investi há um tempo atrás, que ele está com risco, que é a questão das dívidas. Ele está acumulando um pouco de dívida, tem algumas dívidas grandes para pagar, que é o XPML11. Eu investi ele aqui, que é um investimento ali que é de shoppings, né? Eu ia falar do XPMOL. Então, tá vendo? A gente vai comprando uma coisa com a outra. BTLG é um ótimo fundo, mas os contratos deles, eu tenho muitos contratos típicos. Isso pode representar um risco, tá? Não significa que isto vai ser uma coisa ruim. Só representa um risco. A LZR11 já tem isso muito ok. Tem muitos contratos atípicos, isso ajuda bastante. XPML11 já tem um problema com as dívidas. Então você vai ver que cada fundo vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Por isso que é legal a gente sempre ir diversificando. Se eu investir apenas em BTLG11, não vou investir nos outros não. Aí BTLG11 começa a ter problema com esses contratos típicos, a gente vai se dar mal. Agora, se eu invisto um pouco BTLG, um pouco LZR, um pouco XPMOL, depois pego um outro fundo, desta forma eu vou diminuindo o meu risco. E se por acaso acontecer algum problema com BTLG, vamos supor que deu algum problema nesses contratos típicos, um monte de gente começou a sair, obviamente a cota dela vai despencar, certo? Só que os centros logísticos e tudo mais, eles estão lá, eles não vão desaparecer do dia para noite. Por mais que os proventos vão cair e a cota vai cair, talvez seja uma hora. Bom, se eu acredito nesse fundo a médio e longo prazo, isso vai ser alguma coisa que eles vão rever e tende a melhorar no médio e longo prazo também. Então, aí é a hora de você falar assim, bom, já confiei neles uma vez, vou confiar de novo, vai acabar comprando um fundo mais barato. Tá? Esses riscos, que ele não é do mercado, não existe operação sem risco, não tem jeito. E é isso daí. Foi nesse fundo que a gente resolveu investir neste mês. Então, quanto que eu comprei aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu deixei anotado. A gente comprou do BTLG11, a gente comprou 5 cotas ao valor de R$ 103,83, que totalizou ali mais ou menos R$ 519, alguma coisa assim. Hoje a gente está com FII com 22,5%, com minha carteira em FIIs. Então a gente tem aqui, ó, a LZR11, que a gente tem 50 cotas, R$ 500, BTLG, que nem eu comentei, a gente tem XPMOL, a gente não tem os R$ 500, porque a gente comprou, a gente estava comprando quando comprava VVB11, porque dava um valor certinho de 400, sobrava R$ 100 para comprar, alguma coisa assim, tá? E BTHF11 a gente tem algumas cotinhas aqui também, tá? Então a gente está começando, tá vendo? A gente já está diversificando aqui o nosso portfólio pensando em FIIs. A gente tem Aliança, a gente tem BTLG Centro Logística, a gente tem XPMOL, que é um fundo de shopping, a gente tem BTHF11, que é um fundo de fundo, ou seja, ele tem vários fundos, vai comprando e revendendo. Dessa forma a gente vai se expondo a um pouco de risco em cada tipo de fundo imobiliário. E assim quando eu me exponho a algum risco, eu também estou me expondo a alguns benefícios daquele fundo. Beleza? Pessoal, o vídeo dessa semana é isso. Fizemos mais uma vez aí os R$ 500 toda semana. E até semana que vem. Curte, compartilha, comenta aí que vai me ajudar muito. Fechou, pessoal? Obrigado, até semana que vem.